Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante na sua vida e na vida da sua família também. Eu quero, neste momento, desejar a você as boas-vindas, dizer que você é muito bem-vindo, você está no culto online da Assembleia de Deus do Ministério de Santos, aqui na Ponta da Praia. Eu sou o pastor Ítalo Corsini e vou trazer para você hoje a palavra de Deus para a tua vida, que está tremenda, tem algo novo, algo especial para a sua vida. Então eu peço a gentileza de você estar agora prestando atenção no culto, nos cânticos, que você possa elevar o teu coração até o trono da graça, até o Senhor Jesus, para que você possa aproveitar este culto e que Deus possa falar ao teu coração, que não sejam sementes lançadas ao vento, mas que sejam sementes que caiam em boa terra, que o teu coração esteja preparado para receber a palavra de Deus nesta noite. Hoje é quarta-feira e nós temos uma palavra de fé para a tua vida. Então, fica conosco, não saia daí. Vamos estar louvando, adorando ao Senhor e daqui um pouquinho eu volto com a palavra de Deus para a tua vida. Se
Hoje nós vamos falar sobre um assunto que acontece com muitas pessoas. Nós vamos estar falando sobre decepções. Com certeza você já sofreu algumas ou muitas decepções. Talvez você não tenha sofrido ainda uma decepção, mas com certeza você algum dia vai sofrer, porque isto é algo natural do ser humano. É algo natural da pessoa sofrer uma decepção, sofrer uma dor causada por uma decepção. E da onde vem a decepção? A decepção, ela sempre ocorre e tem origem nas expectativas frustradas que nós colocamos em cima de alguma coisa ou sobre alguém. Nós criamos expectativas sobre algum projeto e aquilo não sai de acordo com o que nós queremos e nós nos decepcionamos. E também nós criamos expectativas sobre pessoas e as pessoas muitas vezes não superam as nossas expectativas, não correspondem às nossas expectativas e nós também nos decepcionamos. Há pessoas que, para se defender da decepção, não criam expectativas. Então vai fazer alguma coisa, não cria expectativa. Vai ter um relacionamento com alguém, não cria expectativa. Mas eu particularmente entendo que isso é um outro mal. Você não criar expectativas sobre algo ou sobre alguém. Por quê? Porque a nossa motivação de ajudar, a nossa motivação num projeto para lutar, para que faça dar certo, é justamente a expectativa. A nossa força, não é, para sermos curados, para sermos abençoados, justamente vem da expectativa que nós temos em relação a alguém ou alguma coisa. Então, é importante nós termos a expectativa. E como então resolver esse dilema? Ter expectativa, mas não ser decepcionado ao mesmo tempo. Impossível. Toda vez que você criar expectativa, você vai ser decepcionado, você vai sofrer decepções. Então, pastor, o senhor está me dizendo que eu não posso, de maneira alguma, criar expectativa? Não pode. Qual o seu conselho? O conselho é você saber lidar com as decepções. Porque as decepções vão ocorrer de uma maneira ou de outra.
criando expectativa ou não criando expectativa, vão ocorrer as decepções da nossa vida. E é sobre esse tema hoje que eu gostaria de falar com você, lidando, trabalhando com as decepções que nós temos. Com certeza você já passou por alguma decepção e você muitas vezes guarda isso dentro do teu coração e não tem como você se livrar disso. Mas hoje a palavra de Deus vem sobre nossas vidas para que nós possamos aprender a lidar com as decepções, ou ao menos tentar evitar as decepções que surgem nas nossas vidas. E eu gostaria de basear a mensagem de hoje, fundamentá-la na palavra de Deus, que está em Lucas, capítulo de número 24, versículo do número 13 até o versículo de número 35. Eu não vou ler todos os versículos porque vai ocupar muito tempo e eu sei que você precisa ouvir de maneira objetiva a mensagem que Deus tem para a tua vida. Mas nesse texto ele conta a passagem sobre aqueles 2 discípulos que andavam e caminhavam no caminho de Emaús. E o texto começa assim: nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Veja que aqui Jesus já tinha sido crucificado e já era o 3º dia depois da crucificação. E a verdade é que Jesus já tinha se apresentado para algumas pessoas como Cristo ressurreto. Mas esses 2 discípulos, eles saíram de Jerusalém em direção a Emaús, que ficava distante mais ou menos 11 quilômetros de distância. Era pertinho de Jerusalém, era bem próximo de Jerusalém. Mas é importante você entender que eles saíram de Jerusalém e foram em direção a Emaús. Jerusalém significa lugar de paz e Emaús significa águas quentes ou fontes de águas quentes, como você preferir. Veja que eles saíram de Jerusalém quando que na verdade o Senhor Jesus tinha dito a todos os seus discípulos: ficai em Jerusalém, estejam aqui em Jerusalém, fiquem aqui, porque eu vou ser crucificado, mas eu vou ressuscitar. Mas aqueles 2 discípulos, eles mesmo estando próximos do lugar de paz, eles foram em direção a outras fontes. Veja que interessante isso. Eles foram em direção a fontes de águas quentes, se distanciando do lugar aonde eles teriam que estar e indo buscar Emaús. Isso traz uma lição muito importante para cada um de nós, porque muitas vezes nós estamos próximos do caminho, mas não estamos no caminho que devemos estar. Muitas vezes nós estamos próximos de Jesus, mas não estamos em Jesus. Você está entendendo? Muitas vezes nós nos afastamos, e eu estou trazendo esta palavra para você, porque o Espírito Santo de Deus me incomodou durante a noite de hoje, e me trouxe algumas revelações de pessoas que estão se afastando do verdadeiro caminho. Pensam que estão no caminho, mas estão se afastando, se distanciando. Muitas pessoas estão frias dentro do seu coração. Há muitas pessoas que não estão com aquele fervor que havia quando iniciaram as suas vidas cristãs. Muitas pessoas perderam aquela motivação, aquele amor
aquele calor que acontece quando nós estamos em Cristo, do lado de Cristo. Mas a vida muitas vezes nos faz caminhar, buscando outras fontes, buscando outro caminho. E talvez o Espírito Santo de Deus esteja falando ao teu coração hoje. Quem sabe você não tem esfriado, quem sabe você não tem deixado aquele primeiro amor, quem sabe você não tem deixado aquele fervor que havia no teu coração, e você foi buscar outros caminhos. Você pode dizer, mas pastor, eu não estou desviado, eu não me desviei, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que pouco a pouco, você talvez tenha se distanciado do lugar e da condição que você deveria estar. E muitas vezes as decepções são causadas por conta disso, por conta de que você vai se distanciando pelas circunstâncias, pelas situações, pelas crises. Você vai se distanciando sem se perceber, porque eles estavam indo no caminho de Emaús, que ficava pertinho, 11 quilômetros de distância. Mas eles estavam se distanciando de Jerusalém, que era o palco da onde tudo estava acontecendo e daquilo que haveria de acontecer. Jerusalém era um lugar marcado para se estar. Mas eles foram para Emaús. Quem sabe você não está indo para Emaús, deixando a tua Jerusalém, deixando a tua posição de verdadeiro crente na pessoa de Jesus Cristo. Quem sabe você não tem mais motivações para orar. Quem sabe você não tem mais motivações para estar um tempo na presença de Deus. E é isso que o Espírito Santo de Deus tem me revelado. Quando nós iniciamos nesta crise, muitas pessoas foram fazer os seus cultos nos lares, em casa, cantavam, oravam, estavam reunidos com a família. Mas eu te pergunto, eu te lanço um desafio: você continua nesta mesma posição, nesta mesma atitude, ou você está se distanciando aos poucos? Você já não para mais para ver o culto, você já não chora mais, você já não se emociona com a mensagem, os problemas aumentaram, a tua mente está cheia, e você está buscando novas saídas, novas fontes, e com isso tem se afastado da posição aonde Deus quer que você esteja. Assim mesmo aconteceu com aqueles discípulos. Eles estavam trocando Jesus por uma outra fonte. Eles estavam trocando o tempo que ele teria que estar com o próprio Jesus por outro lugar, por outra situação. E com isso vêm as decepções, porque a palavra de Deus diz que eles iam entristecidos no caminho. Veja que no versículo 17 diz: então Jesus perguntou, por quê? Porque eles estavam andando para a direção de Emaús, e de repente Jesus se aproximou deles, mas eles não o reconheceram. E Jesus perguntou para eles: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E eles pararam entristecidos. E Jesus faz a mesma pergunta: que palavras têm saído da tua boca? Que coisas vocês têm conversado? Vocês têm falado de Jesus? Vocês têm falado com Jesus? O que tem saído da tua boca? E a Bíblia diz que eles pararam entristecidos. A tristeza para,
E quando você para, você fica triste. E aí abre a oportunidade para as decepções. Na verdade, aqueles 2 discípulos estavam decepcionados. Esta é a palavra. Mas por que eles estavam decepcionados? Porque, em primeiro lugar, eles estavam decepcionados com tudo que estava acontecendo. Eles tinham caminhado com Jesus 3 anos. Mas ainda assim, você percebe no texto que eles não tinham tido uma experiência verdadeira com Jesus. Veja que interessante. Eles tinham andado com Jesus tempos, eles eram discípulos. O texto diz sobre discípulos de Jesus, que estavam caminhando para Emaús. Se eles são discípulos, eles andaram com Jesus muito tempo. Eles ouviram as ministrações de Jesus. Eles viram milagres que Jesus operou. Eles viram as maravilhas que aconteciam. A ressurreição de Lázaro, a cura do cego de Jericó, ressuscitando o filho da viúva de Naim, da cidade de Naim. Eles presenciaram muitas coisas, mas foi somente o tempo de Jesus ser crucificado. Eles se entristeceram e 3 dias se passaram, eles continuaram tristes, saíram de Jerusalém para ir para Emaús. E eu fico me perguntando, por que eles fizeram isso? Por que eles estavam decepcionados? Por que eles se entristeceram? E tem algo muito importante no versículo 21 que diz a causa da decepção deles. Veja, diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Veja, lembra-se do que eu falei no começo? Que a expectativa em coisas erradas, de maneira errada, ela vai ocasionar uma frustração, e a frustração traz a decepção, e a decepção traz dor no coração. Eles esperavam que Jesus fizesse algo que Jesus não estava lá para fazer. Perceba. Eles esperavam que Jesus fosse redimir Israel, ou seja, fosse tomar a nação de Israel e iria expulsar Roma de Jerusalém e para longe do povo de Israel. Todos eles esperavam isso, que o Senhor iria se levantar como rei, um rei natural. Mesmo tendo falado para Pilatos, o meu reino não é deste mundo, eles esperavam que Jesus reinasse fisicamente ali e tirasse de sobre eles a opressão de Roma. E eles esperavam que assim iria acontecer, mas isso não aconteceu. Por quê? Porque esse não era o propósito de Jesus. Não era o que Jesus veio fazer na terra. Pastor, mas o que o senhor quer dizer com tudo isso? Eu quero te dizer que muitas vezes nós esperamos que seja feito algo. E quando este algo não está nos planos de Deus, quando este algo não está nos planos, nos propósitos de Jesus, esse algo não acontece. E quando não acontece aquilo que nós esperamos, nós nos entristecemos, nós nos decepcionamos, não é verdade? E com a decepção, nós vamos nos distanciando. Ah, Jesus não me curou,
eu fico entristecido. Jesus não me curou, eu me decepcionei. E a gente costuma colocar as origens dessas decepções normalmente em coisas ou em pessoas que não tem nada a ver com a história. Então, eu não estou muito satisfeito com a igreja, eu não estou muito satisfeito com o pastor, eu não me dou bem com o irmão, com a irmã que senta do meu lado, e estas decepções vão aumentando. Eu não me dou muito bem no trabalho, eu não me dou muito bem com o meu chefe, e aquilo nós vamos arrumando uma desculpa, uma justificativa, mas a verdade, a verdade é que não aconteceu aquilo que esperávamos que aconteceria. E nós nos entristecemos e nos decepcionamos. Mas ao invés de ficarmos na mesma posição em Cristo Jesus, no caminho verdadeiro, nós usamos esta decepção e começamos a nos distanciar. Ficamos perto, mas ao mesmo tempo distantes. Continuamos assistindo culto, continuamos crendo, mas nos distanciamos, porque a tristeza começa a tomar conta. Por quê? Porque Jesus não fez aquilo que eu achava que ele deveria fazer. Jesus não curou a minha família, Jesus não trabalhou na minha família, Jesus não trouxe o meu esposo ou minha esposa de volta. Jesus não agiu, não me abriu aquela porta de emprego. E nós ficamos decepcionados. Aí colocamos a justificativa na igreja, no pastor, no patrão, na esposa, no esposo. A verdade é que nós não sabemos lidar com esta dor da decepção. Eu me lembro até que há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás, lançaram um livro Decepcionado com Deus. Porque as pessoas entendem que a decepção delas é com o próprio Deus. Porque Deus não fez aquilo que a pessoa gostaria que ele fizesse. Então eu me decepcionei. Não. Esse é um problema exclusivamente nosso, do nosso coração. Por quê? Porque nós colocamos a expectativa em coisas que Deus não estava, que Deus não iria fazer. E aí decepcionamos. É o que aconteceu com aqueles discípulos. Veja que eles chegaram e disseram: nós esperávamos que Jesus nos livrasse das mãos de Roma. Mas não foi isso que aconteceu. E já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E continua tudo na mesma, ou seja, eles perderam a fé no sobrenatural. Mesmo que não acontecessem as coisas que eles gostariam que acontecessem do jeito deles, eles também perderam a fé de que Deus agia no sobrenatural. Porque Jesus iria ressuscitar. E neste tempo já estava ressurreto, enquanto eles estavam discutindo, se afastando, o sobrenatural já tinha acontecido. E é isso que eu trago para você hoje, para que você saiba lidar com esta decepção, que você possa trabalhar com isso. E a Bíblia diz que à medida que Jesus ia falando com eles, ia caminhando com eles, o coração deles ia ardendo novamente. Olha que lindo isso, não é? Porque eles se distanciaram de Jerusalém,
mas Jesus foi atrás deles. Eu fico me perguntando por que Jesus escolheu aqueles 2 discípulos que estavam em direção de Emaús. Porque Jesus não tinha nada o que fazer em Emaús. Mas por que Jesus se encontrou no caminho com eles? Sabe por quê? Porque Jesus sempre deixa as 99 e vai atrás daquela que está distanciada. Vai atrás daquela que se perdeu. Jesus hoje está trazendo esta palavra para você, para que você não se distancie ainda mais. Jesus está indo ao teu encontro, aí onde você está assistindo, está dizendo: volta, volta comigo, volta a falar comigo. E muitas vezes, assim como aqueles discípulos não reconheceram Jesus, veja, Jesus estava do lado deles, mas a Bíblia diz que os olhos deles estavam como que meio fechados. E às vezes nós não reconhecemos o agir de Deus na nossa vida. Por exemplo, este é o momento em que Deus está agindo com você, está falando com você, querendo te trazer novamente para Jerusalém. Mas você está com os olhos fechados, você não está entendendo, você não está vendo que é o agir de Deus, e Deus está te falando: volta. Jesus está te falando: venha comigo. Eu deixei Jerusalém para ir com você neste caminho, para que você volte novamente a crer no sobrenatural, a ter fé, sim, mas a ter fé em Cristo, não fundamentado naquilo que Ele vai fazer ou não vai fazer, ou de que maneira vai fazer, mas estar em Cristo, colocar a tua expectativa em Cristo e não nas coisas que você espera que Cristo faça. Aleluia. O Espírito de Deus está falando. E eu já quero terminar, porque a conversa estava tão boa com aqueles 2 discípulos, que eles chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. E a Bíblia diz: então Jesus entrou para ficar com eles. Olha que lindo. A primeira atitude que eu e você temos que tomar quando somos decepcionados, quando temos a dor desta decepção, da frustração, das coisas não terem saído do jeito que a gente esperava, sabe o que é? Convidar Jesus para entrar na nossa casa novamente. Eu me distanciei, Jesus, mas eu quero que tu entres novamente no meu coração. Eu quero te trazer de volta para minha casa. Eu quero andar contigo. Quero estar em ti. Eu quero colocar daqui em diante as minhas expectativas em ti. Porque eu sei que tu não vais me decepcionar. Eu me decepciono. Por quê? Porque eu coloquei a minha expectativa naquilo que eu esperava que tu irias fazer. Mas tu não tens esse plano. O plano é outro. O propósito é outro. Então, entra na minha vida novamente e vamos caminhar junto para o teu plano, para a tua vontade, para aquilo que tu queres. Muitas vezes nós pensamos que estamos no lugar certo, no caminho certo, mas a verdade é que nós estamos próximos. Muitas vezes Jesus fica próximo, mas não dentro de mim. Não ao meu lado, não comigo. Por quê? Porque eu estou próximo. Mas a partir do momento que eu convido Ele, entra na minha casa, aí
as coisas começam a fazer a diferença. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. É assim. Fica conosco, Jesus. E ele entrou. E a Bíblia diz que, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes deu. Veja que Jesus começa a fazer o que sempre fez: ter comunhão. O partir do pão significa comunhão. E quando ele entrou na casa daqueles dois discípulos, a primeira coisa que fez foi sentar à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Isso foi o quê? Agora nós temos comunhão. Agora nós estamos em comunhão. Agora nós somos um. Aleluia. Agora você não está mais distante. Eu estou com você, você está comigo. Nós temos comunhão um com o outro. E a Bíblia diz: os olhos dele se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Estranho, né? Eu fico imaginando como é que pode você estar conversando com uma pessoa e de repente a pessoa desaparecer de diante dos seus olhos. Jesus queria provar para eles: ele era o Cristo. Como ele desapareceu, pastor? Tem uma passagem lá no Evangelho de João que diz que as pessoas queriam apedrejar Jesus e de repente ele se ocultou e passou no meio deles. Ninguém viu. Ele desapareceu. Mas o fato dele desaparecer não quer dizer que ele está longe. Veja que nessa passagem de João diz: ele se ocultou e passou no meio deles. Por quê? Porque você não precisa ver para crer. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Esta é a palavra. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Os olhos deles agora estão abertos. Eles reconheceram que era Jesus. E disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? E na mesma hora, aleluia, voltaram para Jerusalém. Que conclusão linda, não é? Eles estavam se distanciando, estavam se afastando, tinham saído de Jerusalém, estavam decepcionados, tristes, mas Jesus o encontra no caminho, traz uma mensagem para eles, entra novamente na casa deles. Por quê? Porque eles convidaram a Jesus para ficar com eles. Jesus entra, estabelece comunhão, desaparece. Eles começam a ter o coração ardendo novamente, o fervor voltou para o coração, e agora sabe o que eles fazem? Voltam para Jerusalém. Essa é a palavra de Deus para você e para mim hoje. Esses são os passos para vencer a dispersão, para vencer a decepção. Cadê a tristeza deles? Cadê a decepção? Cadê a dor? Cadê o desânimo? Não tinha mais. Porque eles tinham tido uma verdadeira experiência com Deus. É como Jó declarou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho uma experiência viva contigo. Agora aqueles discípulos tinham uma experiência viva com Jesus. E é esse convite que o Espírito Santo de Deus fala com você hoje e traz para você. Volte a ter aquele fervor no teu coração. Volte a amar o culto ao
ao Senhor. Volte a sentir aquela alegria que vem de dentro da tua alma. Volte ao teu primeiro amor. Volte a ter tempo com Ele. Volte a ter relacionamento com Ele. Você tem se afastado, você acha que é normal esta vida fria que você está falando, que você está levando? E eu quero te perguntar, para você que é pentecostal, há quanto tempo você não se alegra na presença de Deus? E você que também não é pentecostal, quanto tempo faz que você não chora, não se alegra diante da presença de Deus? Porque você pensa que está no caminho, mas na verdade se distanciou dele. E hoje é tempo para vencer, para voltar, para vencer a decepção e dizer: fica conosco, Jesus, fica conosco hoje. Eu quero sentir, aleluia, novamente a tua presença. Eu quero sentir novamente que tu estás ao meu lado. E Ele vai ter comunhão contigo. E você vai ter uma nova experiência com Ele. Amém? Eu fico por aqui. E que esta palavra possa ter vindo de encontro ao seu coração. Que Deus abençoe você. Até o próximo culto, em nome de Jesus. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus.
sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante suas mãos e adore, sempre dizendo: Deus é Deus. 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 Glória a Deus pela tua vida, por esta palavra que vem do trono de Deus para o teu coração, para o meu coração. E agora eu vou convidar você para orar contigo, para que você possa estar orando neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a todos aqueles que estão nos assistindo neste momento, que estão longe, Senhor, distantes, mas ao mesmo tempo estão, Senhor, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Estamos unidos no coração e no espírito, Senhor, porque Tu és aquele que nos une. Por isso, em nome de Jesus, que Tu venhas a tocar agora na vida daqueles que estão decepcionados, entristecidos, que colocaram suas expectativas em algo que o Senhor não veio para fazer. E como não aconteceu, essas pessoas se distanciaram, se frustraram, se decepcionaram, estão andando triste num caminho, buscando outras fontes, como aqueles discípulos estavam indo para Emaús. Mas, Senhor, eu sei que Tu tens marcado um encontro para hoje, com cada uma dessas pessoas, e que eles possam, Senhor, em nome de Jesus agora, terem os seus olhos abertos para entenderem que és Tu quem está falando com eles. Em nome de Jesus eu oro. E agora abençoo a cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém. Foi um grande prazer, uma grande alegria estar ministrando a palavra de Deus para você. Não perca os cultos. Não fique distante da palavra de Deus. Não vá buscar outras fontes. Fique em Jerusalém. E Deus abençoe você. Eu, pastor Ítalo Corsini, me despeço de você com a graça e com a paz. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, orientação e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida e você possa dizer amém. Deus te abençoe.